corrente contínua U é um universo corrente contínua diferente do usual. Geralmente os universos da corrente contínua seguem dois tipos de linhas do tempo. Um mundo comum, onde pessoas com poderes surgiram recentemente ou talvez existissem secretamente antes. Ou um mundo onde a Sociedade da Justiça foi destaque nos anos 40, mas os super-heróis sumiram até hoje. Basicamente como as Terra 1 e Nova Terra dos quadrinhos. Em ambos os casos, a Liga da Justiça é formada como o primeiro grupo de super-heróis da atualidade, composta pelos 6 ou 7 primeiros ou mais proeminentes heróis. O DCU se destaca porque os super-heróis sempre existiram e foram influentes por séculos. Além disso, a Liga da Justiça não será o primeiro grupo de heróis atual. Já existe a Gangue da Justiça e outros. E também está claro que os membros não serão os primeiros heróis ou os heróis mais experientes desse mundo, porque você tem figuras como o Senhor Incrível, Guy Gardner e Metamorfo, que dificilmente seriam os membros fundadores da Liga da Justiça. Vou analisar o DCU, revendo tudo o que vimos e tudo o que sabemos, para entender como será a formação da Liga da Justiça do DCU, quantos membros terá, o que a diferencia de outros grupos e quais heróis devem fazer parte. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro nobre para acesso antecipado aos vídeos, ou rei para um agradecimento especial. Obrigado aos membros pelo apoio extra. Para entender isso, precisamos compreender como é esse mundo. Por exemplo, os meta-humanos são conhecidos publicamente há 3 séculos, mas atualmente isso se tornou um grande problema. De acordo com James Gunn, este capítulo foca em 3 grupos diferentes que disputam algum tipo de controle ou domínio, ou pelo menos todos recebem destaque. Isso inclui as corporações, os governos e os meta-humanos. As corporações estão todas disputando algum tipo de domínio, mas me parece que elas estão buscando um domínio sobre os meta-humanos. Segundo Gunn, as principais corporações são Luthor Corp, Lord Tech, Stag Indústrias e Wayne Enterprises. Devem existir outras como Queen ou Cord, mas essas são as 4 principais. A Luthor Corp tem, ou pelo menos tinha, a Planet Watch, e também tem, ou pelo menos tinha, Lex Luthor. A Lord Tech tem a Gangue da Justiça, mas e quanto a Stag e a Wayne? Quanto a Stag, eu realmente não tenho certeza. Planet Watch e Gangue da Justiça não são dos quadrinhos, então podem ser originais. Já Wayne claramente tem relação com Batman. The Brave and the Bold será inspirado na fase de Grant Morrison no Batman, que apresentou a Batman Incorporated, organização financiada publicamente e liderada por Bruce Wayne, também secretamente como Batman. O objetivo era financiar vigilantes como o Batman no mundo todo. Eu consigo ver isso sendo exatamente o que as empresas Wayne fazem no DCU. E também consigo ver isso sendo um grande foco de The Brave and the Bold, porque lembre-se, The Brave and the Bold vai nos apresentar a Bat-família. E se não for tão desorganizado quanto pensávamos? Talvez seja na verdade a Batman Incorporated, diferenciando ainda mais dos filmes do Batman. E aí entram os governos. O governo dos Estados Unidos, que provavelmente é o principal, já tem um grande papel com a Argus estando à frente de muitos dos eventos do DCU até agora. O governo dos Estados Unidos emprega agentes meta-humanos e o comando das criaturas. Depois temos a série da Waller, que deve apresentar uma nova agência governamental como a Checkmate. O governo da Borávia se aliou a Lex Luthor, e podemos conhecer os governos de Atlântida e Themyscira, que também podem ser incluídos nessa categoria. Por fim, considero meta-humanos todos com poderes sem afiliação a grupos, incluindo vilões e heróis como a família Superman, a família Flash, outros Lanternas Verdes e, mais adiante, equipes como a Autoridade, Jovens Titãs e talvez os Terrifics. Isso é importante porque está claro que, bem, para começar, qualquer herói muito ligado a uma organização ou agenda menos moral provavelmente não pertence à Liga da Justiça. Mas acho que a Liga da Justiça precisa se diferenciar das outras equipes. Nem sem alma como equipes corporativas, nem imoral como as do governo, mas também não sem freios e contrapesos como as equipes de meta-humanos independentes. A Liga da Justiça vai reunir o melhor das 3 facções e eliminar o pior, sob liderança dos maiores super-heróis da atualidade. A Liga da Justiça será a maior equipe de super-heróis de todos os tempos, e sua formação, ou pelo menos seus membros fundadores, terá que ser composta apenas pelos melhores dos melhores. Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha são escolhas óbvias. Eles são as principais estrelas do universo Corrente Contínua e estão sendo colocados como as estrelas do Corrente Contínua U. Eles são os mais populares da Corrente Contínua, mas também os melhores heróis. Através de sua liderança, o mundo será conduzido a uma nova era. Acontece que a Trindade representa relativamente bem cada uma das 3 facções, mas também o melhor que essas facções podem oferecer. Superman representa os meta-humanos não afiliados, já que ele é totalmente independente, agindo sem financiamento ou sistemas de controle, mas é tão, entre aspas, bom que representa o que muitos humanos podem ser, e ainda inspira outros a seguirem o mesmo caminho. Eu geralmente não consideraria o Superman um meta-humano, mas no DCU a definição claramente é mais ampla.
Quem tem poderes ou habilidades acima do normal é considerado meta-humano, e Superman é chamado assim no filme, então ele entra nessa definição. Batman representa as corporações. Ele é bilionário e dono das indústrias Wayne, que disputam domínio com outras 3 corporações. James Gunn fez questão de dizer que as corporações são amorais, mas seus líderes não são. Bruce Wayne é obviamente o melhor do grupo, uma pessoa melhor do que Lex Luthor, Simon Stagg e Maxwell Lord. Ele representa o que as corporações deveriam ser. Mulher Maravilha representa os governos. Ela é ou foi princesa de Temícera, ou seja, integrante da monarquia das Amazonas, um tipo de governo. Ela também costuma ser retratada como embaixadora de Temícera nos Estados Unidos, vivendo em Washington, corrente contínua, a capital do país. Mulher Maravilha luta pela verdade, justiça, ideais e equidade sem entrar em território imoral, que é o que os governos idealmente deveriam fazer. A Trindade representa o melhor das 3 facções citadas por James Gunn, além de serem os heróis mais populares da corrente contínua, membros fundadores da equipe nos quadrinhos e presença constante na Liga da Justiça do Corrente Contínua U. Mas qual o próximo passo? Bem, obviamente não posso prever exatamente como será o capítulo ou para onde ele está levando. A Liga da Justiça pode começar como em Liga da Justiça Sem Limites, mas o diferencial é que todos os super-heróis se unem sob liderança da Trindade. Consigo ver isso acontecendo, mas se acontecer, o vídeo basicamente termina aqui. É a Trindade e todos os heróis do universo Corrente Contínua. Todos serão membros, então tenho uma ideia melhor. Acredito que o capítulo 1 terminará com um evento em 2 partes. A segunda parte envolve todo o universo e reúne o capítulo. A primeira é um filme da Liga da Justiça. Geralmente, a Liga da Justiça começa com 6 ou 7 membros, e a maioria das formações tem de 7 a 15 integrantes. Dito isso, acredito que o primeiro filme deveria ser A Fundação. Então, 6 ou 7 membros seria o ideal, mas o mais ideal é 7. Eu acho que a Liga da Justiça e o DCU não tinham membros suficientes. Eu acho que 7 é a quantidade perfeita. Vamos analisar cada herói do DCU e ver quem merece ser membro fundador da Liga da Justiça. Primeiro, faremos algumas eliminações. Acho que não deveria haver mais integrantes da Bat-Família, da Super-Família ou da família da Mulher Maravilha. Supergirl parece a opção mais provável, mas não gostaria de 2 kryptonianos na equipe, mesmo ela tendo filme próprio ou já tendo ocorrido isso antes na Liga da Justiça. Simplesmente não gosto. Podemos eliminar qualquer um que seja mais associado a outras equipes e que absolutamente deveria ser membro dessas equipes. Comando das Criaturas, Homens Metálicos, membros da Autoridade como a Engenheira e Jovens Titãs como Estelar, Ravena, Mutano e até Cyborg, acho que não deveriam ser membros. Os heróis do mural do Salão da Justiça não serão considerados, pois estão aposentados, mortos ou talvez nem sejam heróis. Nenhum tem perfil para ser membro fundador da Liga da Justiça. Também poderíamos eliminar qualquer herói que seja do lado mais sombrio ou talvez menos moral do DCU, aqueles que matam e matam de forma brutal. Pacificador, Águia, Vigilante e Mestre do Judô estão descartados. Mulher Gavião é uma exceção porque ela é realmente uma integrante da Liga da Justiça, e uma versão dela foi membro fundadora no Decal. Bom, tudo bem, vamos falar sobre a Garota Gavião. Quando anunciaram, pensei em considerar, mas quanto mais vejo a Mulher Gavião do DCU, acho que não. É a Kendra Saunders, não a Shayra Hall do Decal. A Mulher Gavião também ajudou a equilibrar o gênero na liga, mas o que funcionou foram seu relacionamento com Jon Stewart e a reviravolta da invasão tanagariana. Duvido que adaptem isso. Além disso, Kendra simplesmente assassinou o governante de uma nação estrangeira, algo pelo qual a autoridade é conhecida por fazer. Toda a premissa é que eles são a Liga da Justiça, mas usam o poder para virar a principal autoridade mundial, derrubando governos. A Liga da Justiça não faz, ou pelo menos não deveria fazer isso, porque se fizessem seriam literalmente a autoridade. Então acho que a Mulher Gavião perdeu o direito de ser uma fundadora. Em vez disso, acho que o plano é que ela substitua Swift na autoridade ou simplesmente continue sendo membro da Gangue da Justiça. Ela pode se redimir e entrar para a Liga, mas não a levaria a sério se ela fosse membro fundadora devido ao seu passado. Também não acredito que membros da Gangue da Justiça serão fundadores, mas alguns têm mais chances que outros. Eu fiz um vídeo sobre como acho que a Gangue da Justiça vai ser em Homem do Amanhã, mas basicamente cheguei à conclusão de que acho que a equipe vai dobrar de tamanho. Vão incluir Besouro Azul, Gladiador Dourado e depois Canário Negro e Vixen ou Fogo e Gelo. Previ Gladiador Dourado, Besouro Azul, Canário Negro e Vixen e que Senhor Incrível e Metamorfo sairiam para criar os Terrifics. Obviamente nada disso está definido, mas vou falar sobre todos esses personagens mesmo assim, exceto Fogo e Gelo. Isso não vai acontecer. Acho muito improvável que o Senhor Incrível seja fundador. Acho que o Senhor Incrível e o Metamorfo vão sair do grupo para formar os Terrifics, que teriam seu próprio projeto e talvez fossem acompanhados por 2 novos heróis, como o Homem Borracha e a Doutora Luz. Guy Gardner não será o principal lanterna do DCU e dificilmente estará entre os fundadores da Liga por isso.
Gladiador Dourado e Besouro Azul seriam escolhas únicas que diferenciariam muito a equipe da formação clássica da Liga da Justiça. Nenhum dos dois fundou a Liga da Justiça antes, mas ambos parecem adequados para o papel, especialmente como dupla. E sim, eles vêm em dupla. Duvido, mas não me importaria se Besouro Azul e Gladiador Dourado fossem membros fundadores da Liga da Justiça no DCU com uma formação inicial bem única. O Besouro Azul representaria as corporações por sua ligação a Courtney Industries. Já o Gladiador Dourado, disso não tenho tanta certeza. Ele realmente não se encaixa em nada, exceto talvez nas corporações, mas nesse caso ele não representa exatamente o auge moral do que as corporações têm a oferecer. O Gladiador Dourado pode simbolizar o futuro e outra pessoa, o passado. Cada membro pode ter um papel diferente, mas não vou detalhar isso. Eu só vou dizer que acho que o Gladiador Dourado e o Besouro Azul podem funcionar se James Gunn estiver buscando uma formação totalmente única, exclusiva do DCU. Penso que Fogo e Gelo podem entrar para a Gangue da Justiça, enquanto Vixen e Canário Negro poderiam ser usadas em outros lugares. Vixen já foi membro fundadora da Liga da Justiça antes, especificamente na versão Amanhã, mas sinceramente ela também não se encaixou muito bem lá. Dado o papel da Liga Vixen, não acho que ela possa ser considerada uma das maiores heroínas da Terra. Ela simplesmente não é isso. Canário Negro já foi fundadora nos quadrinhos principais. Após Crise e Inventoros, o universo DC sofreu um grande reboot. Isso iniciou os quadrinhos da Liga da Justiça Internacional, mas anos depois também foi lançada Liga da Justiça Ano 1, que mudou a história de origem da Liga da Justiça para não incluir mais a Trindade, mas incluiu a Canário Negro. Isso foi revertido depois, mas a Canário Negro é absolutamente uma candidata digna para fundar a Liga da Justiça, especialmente se eles quiserem bem melhorar a proporção entre homens e mulheres de 61 para 52. Acho que eles deveriam, pois há 2 mulheres na equipe do Dekial, o que ajuda na dinâmica, e Canário Negro talvez seja a melhor opção para isso. Ela é cantora sem ligação com governos ou corporações, então deve representar a comunidade meta-humana. Ainda assim, tenho menos certeza dessa, pois incluí na Gangue da Justiça. Mas se colocarmos a Canário Negro, não deveríamos também colocar o Arqueiro Verde? James Gunn disse que pretende usar o Arqueiro Verde, mas não sabemos onde ou como. Ao contrário da Canário Negro, o Arqueiro Verde não foi membro fundador da Liga da Justiça nos quadrinhos, só em algumas adaptações. Portanto, há precedente para isso. Gosto da ideia do Arqueiro Verde e da Canário Negro juntos em uma equipe, mas diferente do Gladiador Dourado e do Besouro Azul, não acho que sejam um pacote fechado, pois historicamente não foram. O Arqueiro Verde representaria bem as corporações e é um dos meus favoritos, mas não tenho certeza. Visualmente, ele não combina tanto com a equipe. Primeiro, haveria sobreposição de verde com os Lanternas Verdes. Embora importantes no DCU, apenas um, como os Kryptonianos, poderia ser fundador. Guy é hoje o Lanterna Verde mais recorrente, mas não tem perfil de fundador da Liga da Justiça e não é o principal Lanterna Verde. O Hal sempre foi o mais adequado, já que nunca deixou de ser membro fundador da Liga da Justiça nos quadrinhos principais. Mas no DCU, o Hal está na meia-idade avançada, prestes a se aposentar, está longe do auge e sinceramente nem acho que ele vai sair vivo de Lanternas. John Stewart, por outro lado, é a escolha óbvia, ele está sendo perfeitamente preparado para essa posição. Ele não é um fundador tradicional da Liga da Justiça nos quadrinhos, mas foi fundador da versão mais famosa da equipe. Em Lanterns, John substitui Hal, que está se aposentando em uma história que James Gunn diz ser sobre John Stewart, não Hal. Aaron Pierre foi mais comentado que Kyle Chandler e agora há rumores de que retornará em Homem do Amanhã. John será o principal Lanterna Verde do DCU, e quem for o principal Lanterna Verde deve com certeza ser um membro fundador da Liga da Justiça. Você pode dizer que ele representa o governo, pois era militar e agora está em outra força militar, ou talvez represente uma quarta facção como o Espaço. John Stewart é praticamente certo como fundador da Liga da Justiça, independentemente do que representa. Você pensaria que outro nome certo seria o Flash, que é um caso interessante, já que o Flash é um dos heróis mais populares da corrente contínua, quase sempre é um membro fundador da Liga e fica logo abaixo do Superman como o exemplo perfeito do que a comunidade meta-humana pode oferecer. No entanto, acho que outra categoria na qual a Liga talvez devesse se encaixar é a de personagens de franquia. Deve-se perguntar, algum fundador deveria ser coadjuvante ou até mesmo estrear na Liga da Justiça? Bem, eu diria que não, se não fosse pelo Caçador de Marte, sobre quem ainda vou falar, que não vejo como personagem de franquia, mas sim como fundador da Liga da Justiça. O Flash, mesmo sem ser de uma franquia antes da Liga da Justiça, ainda pode ser membro. O que fez uma participação especial em Comandos das Criaturas, aparentemente, é o Wally West, mas isso também é um possível futuro. Então isso levanta a questão, Barry ou Wally?
Já disse que gostaria do Wally como Flash principal do DCU, mas nunca afirmei que ele deveria estrear assim. O que eu gostaria de ver é um projeto do Flash em que o Wally passa de Kid Flash pro Flash. Ou seja, se não houver projeto do Flash no DCU antes da Liga da Justiça, o Flash do grupo será Barry Allen, o que pode ser bem interessante. E se o Barry aparecer uma ou duas vezes como herói coadjuvante antes da Liga da Justiça, fundar a Liga mas morrer na parte 2, levando a um projeto do Flash com o Wally assumindo o papel... Se houver um projeto do Flash antes da Liga da Justiça, Wally West deve ser fundador. Caso contrário, Barry deveria ser, mas também morrer. De qualquer forma, o Flash obviamente é um candidato digno para ajudar o Superman a representar a comunidade meta-humana, mas eu definitivamente estou inclinando mais pro Wally, principalmente porque o John Stewart é um membro fundador, não o Hal Jordan. Talvez Barry siga o mesmo caminho do Hal, mas acho que Wally West combina mais com John Stewart, principalmente por Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. O Monstro do Pântano, embora já tenha sido membro nos quadrinhos, não é um candidato sério. Ele nem é exatamente um super-herói, mas sim uma força da natureza. Ele pode integrar a Liga da Justiça Sombria, mas não como fundador da Liga da Justiça. Já Zatanna é mais provável e eu também aprovaria sua escolha. Já deram pistas sobre ela por meio de um clube que ela frequenta e pelo fato de seu pai ter sido um herói conhecido no passado. Parece que ele estava por aí nos anos 40, o que significa que, a menos que ele tenha sido deslocado no tempo ou envelhecido muito devagar, ele não pode realmente ser o pai da Zatanna se ela está atualmente em seu auge. Se ela tem cerca de 30 anos hoje, nasceu nos anos 1990, quando seu pai já tinha pelo menos 70 anos, talvez estejam tornando a Zatanna uma personagem dos anos 80, como fizeram com o Vibe, ou o Zatara seja seu avô. De todo modo, gosto da ideia do Zatara ser fundador. Ela equilibra a proporção de homens e mulheres, tem ótima química com outros membros e seria a única mística da equipe. Ela representaria a comunidade meta-humana, ou mais especificamente, talvez uma nova facção, a comunidade mágica. Ela não apareceu, não teve nenhum projeto ou aparição confirmada e também não tem histórico de fundar a Liga, seja nos quadrinhos ou em adaptações. Mesmo assim, acho que pode funcionar, embora seja menos provável. Restam os dois membros fundadores da Liga da Justiça dos quadrinhos, Aquaman e Caçador de Marte. Um vilão específico do Aquaman surgiu em Creature Commandos, mas Gunn afirmou que é improvável que o Aquaman seja um herói famoso no DCU. Ele pode muito bem ter base em Atlântida, como no Dekial. Aquaman continua presente, e por ser sempre um dos fundadores nas HQs principais, feito que só Barry Allen e Hal Jordan compartilham, é claramente um forte candidato. Não há nenhum projeto do Aquaman em desenvolvimento, pelo que sabemos, mas a Liga da Justiça ainda está a anos de distância. É possível que haja, pois diferente do Flash, Aquaman 2 não fracassou e deu algum lucro. Aquaman é uma franquia de sucesso, com o primeiro filme faturando $1 bilhão. Acho estranho eles não darem atenção a isso. Se não estão desenvolvendo algo ligado ao Aquaman, é realmente estranho pra mim. De qualquer forma, sendo o fundador, ele é a escolha óbvia para herói que representa algum governo. É o governante dos mares e representa Atlântida. Por último, há o Caçador de Marte, para quem Gunn já revelou ter planos. Embora não seja fundador nos New 52, nem em adaptações baseadas neles, considero John Jones o fundador definitivo da Liga da Justiça, pois sua existência está atrelada à equipe. Eu não o considero um personagem criado para a franquia. Ele praticamente não tem galeria de vilões ou elenco de apoio. Ele é, antes de tudo, um membro da Liga da Justiça. Vou cravar o Caçador de Marte como escolha certa, pois não vejo Gunn trazendo-o sem ser fundador. Então já garantimos Superman, Mulher Maravilha, Batman, John Stewart e depois o Caçador de Marte, mas isso nos deixa com 2 vagas em aberto e muito mais do que 2 candidatos. Os candidatos são Besouro Azul e Gladiador Dourado, Wally West ou Barry Allen, Aquaman, Arqueiro Verde, Canário Negro e Zatanna, o que nos dá 15 possíveis formações que teremos que reduzir. Primeiro, infelizmente, terei que eliminar qualquer equipe com o Arqueiro Verde, apesar de ser um dos meus favoritos. O time já conta com 2 heróis verdes. Ter o Arqueiro Verde na equipe deixa o time verde demais. E com 7 membros, a aparência do grupo importa. Lembra da Liga da Justiça do DCEU? Era uma equipe visualmente sem graça. Não quero algo assim. Lá não tinha verde, mas aqui são 3 heróis e todos verdes. 2 ainda tem verde no nome, é exagero. Podemos eliminar todas as equipes com Zatanna, pois como disse, ela é improvável. Das restantes, a equipe com Aquaman e Canário Negro também não se encaixa por algum motivo. Não sei, só não parece que a dinâmica seria boa. Restaram 5 equipes, mas 2 são cópias uma da outra. Vou eliminar as equipes do Barry Allen, pois como já disse, acho mais provável que ele seja um personagem tipo Hal Jordan. E eu acho que o Wally West combina muito mais com John Stewart, que já está garantido, restando 3 equipes.
Então ficamos com 3 opções, mas aí meio que depende do que o Gunn está buscando. Se ele quiser uma formação original que identifique instantaneamente como do DCU, no estilo DCAU, Besouro Azul e Gladiador Dourado conseguiriam isso. Se quiser melhorar a proporção de gênero, como no DCAU, Flash e Canário Negro seriam ideais. Ainda seria uma formação única, porém menos, parecida com a do DCAU, mas com a Canário Negro no lugar da Mulher Gavião. Qualquer opção me agradaria, mas tudo depende do que esses 7 heróis representam. O melhor do melhor. Besouro Azul, Gladiador Dourado e Canário Negro poderiam passar essa impressão. O Flash e o Aquaman já passam essa impressão, e definitivamente merecem o lugar. Embora as outras 2 opções sejam boas, os membros fundadores dos quadrinhos, mas com John Stewart e Wally West, em vez de Hal Jordan e Barry Allen, provavelmente são o melhor caminho. Então, na segunda parte, que seria enorme, a Liga da Justiça adicionaria todos esses membros enquanto se uniria a todas as outras equipes do DCU para lutar contra uma única ameaça. Talvez no capítulo 2, Zatanna e Monstro do Pântano fossem para a Liga da Justiça Sombria, e a Gangue da Justiça passasse então a atuar sob a Liga da Justiça como Liga da Justiça Internacional. Comente abaixo como você imagina a Liga da Justiça no DCU. Obrigado por assistir.